Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula de educação física. Nesta aula, nós iremos comentar um pouquinho a respeito da atividade da semana anterior, na qual estava falando a respeito da história do futebol. Tá? Em seguida, nós iremos conhecer um pouquinho sobre as posições do futebol, falando do futebol de campo. Tá? E no final da aula, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem ou durante a aula aqui, ou quem não tiver condição, às vezes, de fazer aqui durante a aula, terá até na próxima semana para poder fazer. Aproveitando esse prazo da próxima semana, eu queria esclarecer algumas coisas para alguns alunos em relação à presença e em relação à pontuação que vocês conquistam aí durante o trimestre. Lembrando que esse trimestre tem um valor de 35 pontos também. E a pontuação vai acontecer da seguinte forma. Cada aula eu vou deixar uma atividade valendo 3 pontos. Essa atividade vai ser pelo Google Formulários, pelo Google Forms. Vocês entram no formulário e respondem. Sempre com perguntas relacionadas à aula que a gente teve. Então, hoje eu vou deixar uma atividade com valor de 3 pontos, relacionada com o conteúdo de hoje, que são as posições do futebol de campo. Certo? Prazo. Vocês terão um prazo até na próxima sexta, às 13 horas. Então, quem responder até às 13 horas de sexta-feira que vem, vai ser computada a pontuação completa, depois de ter feito a correção. Então, quem faz no prazo, tem a pontuação total. Quem entrega depois do prazo, eu divido essa pontuação pela metade. Tá? Então, por exemplo, se a pontuação vale 3, se a atividade de hoje vale 3 pontos, quem entregar depois de sexta-feira da semana que vem, então quem passar do prazo, quem entregar com atraso, vai receber 1,5 ponto. Isso se tiver acertado todas as questões. Certo? A presença, Gabriel, é a mesma coisa. Então, quem consegue responder esse formulário, quem consegue fazer essa atividade até na sexta-feira, às 13 horas, vai ter a presença computada como presente. Tá? Quem entrega depois não vai ter a presença. Muita gente está entregando aí atividade com atraso, você vai ter parte da pontuação, mas a presença você não vai ter. Professor, eu estive presente na aula, mas não consegui responder as perguntas e não marquei como enviado lá no Google Sala de Aula, né? Tem que ficar atento nisso aí, pessoal. Se não conseguir, me avisa antes para a gente tentar resolver. Não adianta tentar avisar depois que já passou o prazo. Inclusive, aqui na sala já tem alunos que não me entregaram a atividade da semana passada, tá? O prazo já encerrou, então provavelmente vocês não vão ter a presença da aula passada. Vocês podem enviar ainda? Podem enviar, só que vai valer só a metade da pontuação. Combinado? Só para esclarecer para vocês aí, e quem não teve a oportunidade, às vezes, de estar participando dessa aula aqui hoje, deverá assistir a gravação e, através da gravação, vai ter esclarecido essa questão aí para vocês. Beleza? Certo. Na semana anterior, eu deixei 2 vídeos para vocês relacionados com a história e a vinda do futebol para o Brasil. A gente está falando o nosso conteúdo desse terceiro trimestre é futebol e futsal. Tá? Quando a gente for falar de futsal, a gente vai falar um pouquinho sobre a história também. Vocês vão perceber que no futsal existe uma certa controvérsia em relação à história, assim como no futebol de campo também. Eu não sei se vocês devem ter observado no vídeo que... Pode falar, Sara. Desculpa atrapalhar, é porque, exemplo, a maioria dos professores fala que não, mas é sempre bom perguntar. Exemplo, se eu errar a questão e o senhor vai contar como presença e só anula a nota, né? Exemplo, só desconta da nota, né? Isso, desconta da nota. A presença é o seu preenchimento do formulário no prazo. Ah, entendi. Certo, mas, por exemplo, eu errei uma questão de bobeira por eu não ter prestado atenção.
eu, tipo assim, desconta da minha nota, mas minha presença ainda vale. Sua presença está garantida. Eu tenho acesso, o formulário me dá um relatório de todos os alunos que preencheram, a hora que preencheu e o dia que ele foi preenchido. Né? Então, não tem erro. Vai aparecer lá o dia e a hora que esse aluno preencheu. Né? Então, Tá bom. não tem como fugir disso. Aí depois que eu Então, vi a resposta, eu vi, nossa, errei de bobeira. é, então a atividade da semana passada também valeu 3 pontos. Então, se você acertou as 3 pontos aí garantido. Acertou 2, 2 pontos, assim por diante. Beleza? A gente estava falando sobre a história do futebol. Vocês viram no vídeo que existem várias, vamos dizer assim, existem várias histórias sobre o futebol. Todas elas de muitos anos atrás, milhares de anos atrás. A mais difundida, aqui que o pessoal mais comenta, é relacionada com a China, na qual os soldados chineses lá, na época que eles guerreavam, sempre depois de uma guerra, é uma história assim até meio forte, né? Mas era a cultura do povo naquela época. Então os chineses, eles sempre quando terminava uma guerra, eles pegavam os adversários que eles tinham matado, né? Eles escolhiam um deles, decapitava a cabeça e começava a fazer uma brincadeira chutando a cabeça dessas pessoas. Né? Então, é uma história, é uma versão da história do futebol, que é bastante difundida. Não era um jogo de futebol, mas como a gente fala com o futebol, o significado significa pé na bola, né? Fute significa pé e ball significa bola. Então, se a gente olhar aí ao redor da história e voltar bastante no tempo, a história de brincadeiras com o pé na bola mais conhecida que a gente tem é a da China. Só que existem outras versões, vocês viram no vídeo. Tem a versão da Itália, que inclusive foi... a Itália também tem existe essa briga aí de quem inventou o futebol, e a Itália bate o pé e fala que foi eles. Inclusive, na Itália foi o primeiro jogo parecido com o futebol que tinha uma pessoa organizando esse jogo, como se fosse o árbitro. Né? Mas tem várias versões. Para saber qual é a verdadeira ou a falsa, é complicado a gente saber disso, né? Porque existem muitas versões a respeito. Vai valer aí como cada um de vocês tenta identificar aí qual das versões que teve no vídeo e vocês fazem uma relação aí, qual que vocês concordam mais. Né? Então, fica a critério de cada um de vocês. A mais difundida é essa que eu falei para vocês, da China. Certo? Agora, quando a gente está falando de regras, de organização de regras, aí a gente vai entrar naquela história de que os ingleses, que foram o país que organizou em forma de regras o futebol. Então, se a gente falar assim, uma história oficial do futebol, com as regras, tudo certinho, quem tem esse mérito são o pessoal da Inglaterra, são os ingleses. Certo? Em relação ao Brasil, quando o futebol chegou aqui, não tem conversa. Quem trouxe o jogo para cá foi um inglês, né? E uma coisa interessante a respeito da história do futebol no Brasil, que hoje em dia é quase que praticamente diferente, o futebol, quando ele veio para o Brasil, quando trouxeram ele para cá, ele era um esporte para pessoas de elite. Então, quem tinha uma condição financeira baixa era proibido de jogar o futebol. Então, quem podia jogar o futebol eram só pessoas que tinham uma certa condição financeira. Seria basicamente, hoje, se a gente for fazer um comparativo, com o tênis. O tênis é um esporte que ele não é de livre acesso para todos. Por quê? O material é caro, não é todo local que a gente tem uma quadra para poder jogar. Né? Então, se a gente fazer um comparativo de esportes para esportes, o futebol antigamente era como se fosse o tênis hoje. Era difícil o acesso,
só podia jogar quem tinha dinheiro mesmo, os ricos, né, como se diz, e os pobres eram marginalizados em relação ao futebol. Existe até muitas histórias de vários clubes do Brasil, inclusive um desses clubes é o Vasco da Gama, que foi um dos primeiros clubes a aceitarem negros e pobres no seu time. Tanto é que em uma competição, se eu não me engano, o Campeonato Carioca de 1920 e poucos, o time do Vasco ele foi excluído do campeonato por ele ter jogadores negros e pobres. Certo? Vitória, eu não estou apresentando ainda não, estou falando um pouquinho sobre a aula passada e já vou falar sobre essa aula, tá? Então, existia esse preconceito para as pessoas menos abastadas, as pessoas pobres e negras, por exemplo, naquela época. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas já falou sobre futebol, pelo menos no momento da vida. Se jogou é uma coisa. Se falou sobre, seja mal ou bem, você falou em algum momento. Né? Então, o futebol ele atingiu de uma forma tão grande na cultura brasileira que hoje é impossível você falar de esporte, falar de Brasil e não lembrar do futebol. Tá? Então, por conta dos títulos, por conta da popularidade que esse esporte atingiu. E é o esporte mais popular do mundo, não só no país. No Brasil é bem maior, né? Mas se a gente pegar a grande maioria dos países do mundo, o futebol é o esporte mais popular. É onde tem mais praticantes. Certo? Falando sobre o futebol, vou compartilhar aqui a minha tela com o nosso conteúdo desta aula, que será as posições do futebol de campo. Vou colocar aqui para poder apresentar minha tela. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim? Beleza. Arrasa nada, Sara. Eu tô sofrendo para montar esses slides aqui. Estou demorando até demais para poder montar. Mas está valendo. Bom, posições do futebol. Já ia falar posições dos slides aqui. Para que servem as posições Para que servem as posições do futebol? Posições do futebol é igual a todos os outros esportes. As posições elas servem para designar a função de cada atleta e a função que cada um deles vai desempenhar dentro do espaço, dentro da região do jogo. Então, cada posição, vocês vão observar no final da nossa aula, que ela ocupa, basicamente, uma região do campo. Se eu dividir o campo aqui em 11 regiões, em 11 locais, cada jogador vai estar em uma delas. Isso não quer dizer que eles vão ficar só naquela região. O futebol é muito dinâmico. A grande parte das posições, elas se misturam durante as partidas. Tá? A única que não se mistura é o goleiro. Tá? Os outros jogadores, em algum momento do jogo, ele não vai estar na posição que ele deveria estar. Isso depende muito da situação do jogo em que ele acontece. Beleza? No futebol, elas podem se dividir em 4 tipos. Goleiro, um só. Já falei para vocês que são 11 jogadores de cada lado. A gente vai ver isso em regras, mas a gente já vai falando antes. Defesa, que geralmente na defesa pode variar aí de 3, 4 ou até 5 jogadores na defesa. Meio campo, também é uma quantidade variável, pode ter aí 3 jogadores no meio campo, pode ter 4, pode ter 5, tudo vai depender da tática. E a tática a gente vai aprender também, conhecer um pouquinho sobre. E atacante, geralmente, tá? Não é regra, mas é o que mais acontece. Atacante, ou você tem 1, ou 2, ou 3, não passa disso.
Por que eu não posso ter mais de 3 atacantes? Porque vai desequilibrar o meu time. Que a gente vai entender, vai aprender que atacante ele joga mais avançado, ele joga mais próximo do gol adversário. Então, se eu tiver muito atacante, eu vou ter poucos jogadores para defender. E é impossível um jogador, um atacante, por exemplo, ficar indo e voltando no campo de futebol. É diferente do basquete, por exemplo, como a quadra é menor, os jogadores eles têm condição de ir e atacar e defender ao mesmo tempo. Né? Então, o futebol ele é um pouco mais complexo por conta disso. Certo? Se a gente for pensar em tamanho de campo e comparar com o basquete, por exemplo, o basquete, a quadra tem 28 metros de comprimento. O futebol, o campo, tem 100. Se eu não me engano, acho que 105 metros de comprimento. Então, imagina um jogador aqui dando um pique de 100 metros aqui a todo momento do jogo. Ele não vai aguentar. Né? Então, por isso que existe essa divisão das posições para cada jogador ocupar uma região do campo e o time ficar equilibrado entre defesa, meio-campo e ataque. Certo? Vamos falar cada uma delas, tá? Sobre cada uma delas. O goleiro. Todas as posições, pessoal, eu vou falar sobre a função e as funções e características de cada posição, tá? O goleiro, ele tem a infeliz, a ingrata missão de evitar o gol. O gol é o momento mais importante do futebol. E o goleiro, por isso que eu falo que é uma posição ingrata, ele tem a missão de não deixar acontecer um gol. Tá? Muitas das vezes ele é crucificado por conta da quantidade de gols que ele toma, pelas falhas que ele tem durante o jogo, mas muita gente às vezes não tem essa percepção que para uma bola chegar no gol, é bem provável que ela tenha que ter passado pela maioria dos jogadores. E muitas das vezes a culpa desse gol é só do goleiro. Já teve casos de jogador aí, de goleiro, que acabou com a sua carreira por conta de falhas em determinados jogos. Então ele foi perdendo espaço, e hoje você nem escuta mais falar de certos tipos de goleiro. Quem aqui torce para o Flamengo? Quem é flamenguista aí na sala? Tem flamenguista na sala aí não, gente? Ó, tem gente colocando aí, ó. Isso. Quem é flamenguista aí lembra do goleiro que o Flamengo teve há uns 3, 4 anos atrás, chamado Muralha? Alex Muralha? O Muralha é um dos goleiros que, por conta de tantas falhas que ele teve e de tanta torcida pegar no pé dele, ele foi só perdendo espaço no futebol. Hoje em dia eu nem sei aonde mais ele joga. Então ele era um goleiro que tinha o hábito de jogar só em times grandes, times conhecidos, só que por conta de muitas falhas que ele teve, ele acabou perdendo um pouco da fama que ele tinha, né? E ficou com fama de mau goleiro, né? No caso, no futebol a gente usa a nomenclatura de frangueiro, né? Então, um goleiro que toma muito gol fácil de defender, teoricamente, ele ganha a fama de frangueiro, piruzeiro, tá? Não sei por que tem essa nomenclatura, mas é isso que eles usam. O goleiro tomou um frango. O que é frango? O goleiro tomar um gol que, teoricamente, seria fácil dele defender. Às vezes ele vai abaixar, a bola passa por baixo das pernas dele. Às vezes ele vai defender tentando espalmar a bola para fora do gol, igual esse goleiro que está fazendo na imagem. Ele joga a bola para dentro do gol, né? Tudo isso é considerado frango. Certo? Mais uma função do goleiro, além de evitar o gol, que é a mais importante. Ele é o único jogador no campo do time que pode usar as mãos em qualquer momento do jogo. Os outros jogadores podem utilizar as mãos? Pode, mas só pode utilizar as mãos quando o jogo está parado. Por exemplo, a bola saiu pela lateral, o jogador ele vai cobrar um lateral utilizando as mãos, mas a bola não vai estar em jogo. A bola vai estar fora do jogo. Ele vai repor essa bola em jogo com as mãos. Falta, aconteceu uma falta, o jogador ele caiu no chão lá, o juiz apontou falta.
ele vai pegar essa bola com a mão e vai colocar ali na região onde foi a falta. O jogo também está parado, né? Então, ele vai pegar a bola com a mão para poder posicionar ela da melhor forma para ele poder bater essa falta. O goleiro, em qualquer momento do jogo, ele pode pôr a mão. Inclusive, é a parte do corpo que ele mais usa. Uma particularidade do goleiro também, aqui a gente já fala de particularidade de característica, é que o goleiro, ele é o único jogador do time que tem um treinador específico para ele. Então, está acontecendo o treinamento lá com os jogadores de linha, né, os outros jogadores, e o goleiro, ele tem um treinador de goleiros próprio para ele. Geralmente, o treinador de goleiros é um ex-goleiro. Aí ele era jogador, ele era goleiro, encerrou a carreira, ele vai ser treinador de goleiros. Certo? As outras posições, não. As outras posições é o treinador ou o auxiliar que comanda os treinamentos. Outra particularidade, ele é o único jogador que recebe atendimento dentro do campo, paralisando a partida. Então, por exemplo, só para a gente entender isso aqui, mas eu já vi jogo de futebol que o jogo parou para atender um jogador lá no campo. Beleza, o jogador ele teve um atendimento inicial, mas se o médico que entrou no campo para atender esse jogador perceber que ele não vai conseguir resolver o problema desse jogador no primeiro atendimento, aí eles têm que chamar a maca. A maca é aquela maca mesmo que entra 4 maqueiros, né, pessoas segurando de um lado e coloca o jogador lá em cima e tira ele para fora do campo. O goleiro não pode sair do campo. Então, se o goleiro, por quê? Porque fica sem goleiro. Então, o goleiro, quando ele recebe um atendimento, ele vai receber o atendimento dentro do campo. Se esse atendimento demorar aí 5, 10 minutos, o jogo não vai poder continuar enquanto não resolver o problema do goleiro. Caso os médicos percebam que eles não vão conseguir resolver o problema dele, a contusão dele, aí eles já sinalizam para o banco para poder fazer a substituição, certo? No caso dos outros jogadores, ele sai do campo, né? Espera o juiz autorizar ele a voltar depois que ele tiver melhorado esse problema dele. Só que o jogo está acontecendo, então o juiz vai autorizar a volta desse jogador com o jogo acontecendo. Com o goleiro, não. Com o goleiro tem que esperar o goleiro melhorar, aí tem que esperar melhorar a dor que ele estiver sentindo para depois reiniciar a partida. Então, essas são algumas características do goleiro em relação aos demais jogadores. Se vocês observarem aqui também na imagem, ó, o goleiro também ele tem um uniforme diferente. Para quê? Para não confundir com os jogadores do seu time. Porque se ele tivesse a mesma camiseta que os jogadores, o mesmo uniforme que os jogadores do seu time tivessem, ia confundir. Confunde principalmente a arbitragem. Porque como que o árbitro vai saber se esse jogador é o goleiro ou não? Então, além da luva, ele tem que ter uma roupa diferente do seu time e do outro time também. Tá? O uniforme dele é completamente diferente dos dois times que estão em campo. Certo? Por isso que o goleiro usa geralmente algumas cores aí bem fortes, cores diferentes, que é para poder ficar bem diferente dos outros jogadores também. Certo? Laterais. Os laterais, eu vou fazer uma comparação com o basquete, porque a gente já teve aula de basquete, né? Então, eu vou sempre fazer uma comparação com o basquete para vocês poderem entender melhor como que funciona. Os laterais é como se fossem os alas. O próprio nome já fala, lateral. Então, o lateral, ele joga nas extremidades do campo aqui, ó. Certo? São os jogadores que têm a principal função, isso falando de lateral, viu, gente? A principal função de fechar os lados da defesa. Então, se eu estou aqui, ó, aqui onde está a minha setinha, se o meu time está posicionado aqui, essa área, essa região todinha aqui é do lateral. Ele é quem fecha esses lados da defesa. E fechar para quê? Para não deixar os outros jogadores do outro time avançar e para não deixar acontecer nenhum cruzamento. Cruzamento é quando um jogador do outro time, ele joga a bola, ele chuta a bola no alto para alguém aqui dentro da área. Certo? Então, isso se chama cruzamento. Beleza? Ele tem a função também, hoje em dia, os laterais modernos, eles têm a função de apoiar o ataque realizando cruzamentos. Então, peraí, então além de proteger a defesa, ajudando os outros jogadores da defesa, ele tem que ir no ataque para poder fazer cruzamento?
Sim. Isso quer dizer, então, que ele vai cansar bastante, né? Lógico, os laterais são considerados os jogadores mais atléticos do time. O que é atlético? É aquele jogador que domina a velocidade, é um jogador que consegue ir e voltar com velocidade. Ele tem uma boa, ele deve ter, né? Isso não quer dizer que são que todos têm, mas ele deve ter uma boa capacidade de marcação, de não deixar os adversários driblar ele, né? Então, os laterais são os jogadores que percorrem a maior parte do campo. Tá? Isso na sua essência. Aí vai da característica de cada um. Tem lateral que às vezes defende melhor, tem lateral que atacam melhor, né? Então, e tem lateral que consegue fazer as duas funções. Então, esse jogador ele tem uma exigência física muito grande. Ele está em constante movimento. Tá? E eles se dividem em lateral esquerdo e lateral direito. Beleza? Um em cada lado do campo. Zagueiros. Zagueiros. As suas funções principais do zagueiro é proteger a área central da defesa. O que é a área central? Eu tinha falado para vocês que os laterais eles ficam aqui nas extremidades, não é? Então eu tenho um lateral aqui desse lado e eu tenho um lateral desse outro lado. Então, se eu tenho dois laterais aqui, de um lado e um de outro, protegendo as laterais, eu vou ter mais dois zagueiros que vão proteger a área central da defesa, ou seja, bem próximo aqui, da grande área. Certo? Então, eu tenho dois jogadores aqui protegendo a área central, que são os zagueiros. Podem ser dois ou três, dependendo da tática. Se eu usar o esquema tático com três zagueiros, eu vou tirar um lateral. Geralmente é assim que funciona. Tá? Mas, basicamente, a grande maioria dos times jogam com dois zagueiros, certo? Antigamente eles tinham o nome de zagueiro central e quarto zagueiro. Um jogava pela direita, o outro jogava pela esquerda, certo? Hoje em dia a gente utiliza apenas a nomenclatura zagueiros, tá? Porte físico elevado. Se a gente observar os jogadores de um time, os zagueiros, ele tem um porte físico tanto na altura quanto no corpo muito grande. Então ele é um jogador alto e forte. Isso faz com que ele às vezes perca um pouco da velocidade, mas é necessário ele ter uma velocidade para poder acompanhar os atacantes. Se a gente tiver um jogador que é muito alto e muito forte e ele for lento, ele vai ser um zagueiro que vai ter muita dificuldade em marcar os atacantes do adversário. Certo? Então, se a gente olhar um time de futebol e vocês verem os jogadores mais altos do time, geralmente eles são os zagueiros junto com o goleiro, mas como o goleiro usa uma roupa diferente, identificando os outros jogadores com o mesmo uniforme, geralmente os mais altos são os zagueiros. Certo? São aqueles jogadores que têm a missão de defender. Só isso. Ele não pode deixar o outro time fazer gol caso a bola chegue próximo da área. Tá? Professor, mas tem zagueiro que faz gol? Tem. Lembra que eu falei que as posições, as regiões que os atletas jogam, elas se misturam em determinada situação de jogo? É nesse sentido que os zagueiros conseguem fazer gol. Por exemplo, vai ter uma falta aqui na lateral, o lateral vai cobrar essa falta, vai fazer um cruzamento na área. Como os zagueiros são jogadores altos, eles podem vir aqui, os zagueiros que estão lá defendendo, eles podem ir lá para o ataque para tentar fazer um gol de cabeça. Né? Então, os zagueiros, a posição inicial deles é na defesa, mas em algum momento do jogo ele pode ir lá para o ataque para tentar fazer gol. Às vezes, quando um time está perdendo e o time precisa empatar, vai um monte de jogador lá para dentro da área. Né? Então, eles têm essa, não é função, mas eles fazem essa função em determinado tempo, em determinada hora do jogo. Beleza? Pessoal, se tiver dúvida, pode me perguntando aí, tá? Volante. Não é o volante de carro, mas ele lembra muito a função que o volante do carro tem. Como assim, professor? Vamos pensar aqui. O volante, ele tem a função de proteger a frente da defesa próximo ao meio-campo. Então, vamos lá. Eu estou aqui no meio-campo. Meio-campo aqui é esse círculo central.
Eu tenho os meus 2 zagueiros lá atrás. Eu tenho os meus 2 laterais aqui, um de cada lado. O volante é o que joga logo à frente, aqui no meio, certo? Então, ele ocupa essa região aqui do meio. Então, ele pode ir para a lateral, ele pode ir para outra lateral, ou ele pode ajudar os zagueiros a proteger a sua defesa, sempre próximo ao meio-campo, certo? Outra função que ele tem que é muito importante: marcar os armadores e cobrir o avanço dos laterais. O que é cobrir? Pessoal, esse nome cobrir no futebol acontece da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho um lateral aqui. Esse lateral meu, ele foi lá para o ataque, tentou fazer um cruzamento, só que ele errou. O outro time recuperou a posse da bola rapidinho e fez um lançamento, ele chutou a bola lá na frente para o atacante dele. O volante desse time que está defendendo, ele tem que cobrir a subida do lateral. Então, ele vai fazer a função do lateral aqui e não deixar esse atacante passar. Então, isso é cobrir no futebol. Então, tipo assim, eu estou fazendo a função que não é minha. Eu estou ajudando os jogadores do meu time que não teve condição de voltar a tempo. Então, essa é a função dos armadores, dos volantes também. Marcar os armadores são os meias, tá? A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. São aqueles jogadores que armam as jogadas, parecido com os armadores no basquete, né? Então, o volante, ele faz a marcação desses meias que estão fazendo a armação das jogadas, que estão organizando o ataque, certo? Além disso, ele tem a função de iniciar as jogadas de ataque através do desarme. Desarme é quando eu tomo a bola de alguém. Então, quando eu tomo a bola de alguém, eu fiz um desarme nessa pessoa, né? Então, ele tem a função de desarmar os adversários e já iniciar as jogadas de ataque. Então, peraí, então quer dizer que ele toma a bola dos outros e já faz um passe tentando fazer com que o seu time chegue no ataque o mais rápido possível? Sim, essa é uma das funções do volante. Beleza? Além disso, ele tem que ter um bom passe. Ele tem que ter saber passar a bola para os jogadores do time dele. Por quê? O que vai adiantar eu ser bom no desarme? O que vai adiantar eu ser bom de tomar a bola dos outros se eu não consigo passar a bola para os jogadores do meu time? Eu vou tomar a bola dos outros e vou dar um passe errado, né? Então, o volante ele tem que ter um bom passe também. Essa função é uma das funções do time de futebol, no futebol, mais sacrificadas. Por quê? Olha só, ele tem que proteger a defesa, ele tem que marcar os jogadores que estão organizando o ataque adversário, ele tem que cobrir os avanços dos laterais que foi lá na frente e não voltou, e além disso ele tem que ter um bom passe, ainda tem que iniciar jogadas de ataque. Então é um jogador que tem muita função durante o jogo. E geralmente esse jogador, a parte da estatura dele, pode ser que ele não seja muito alto, mas ele é muito forte, ele consegue tomar a bola com facilidade dos outros. E o volante também, ele é considerado um jogador, se a gente falar assim antigamente, é um jogador violento do time. Por quê? Porque tem que ter uma marcação muito forte, senão ele não consegue tomar a bola dos outros. Certo? Tranquilo até aqui? Conversa comigo aí, gente. Não fica só ouvindo, não. Estão conseguindo entender aí, né? Beleza. Ó, meias. Meias é como se fosse os armadores do time. É como se fosse os organizadores do ataque. Geralmente existe uma função no futebol, uma nomenclatura, que fala assim: eu sou o camisa 10 do meu time. Se você é o camisa 10 do seu time, você é o meia armador. É aquele que organiza, aquele cara habilidoso. Tipo um Messi, tipo um Ronaldinho Gaúcho. Né? Não vou falar Cristiano Ronaldo, porque ele ocupa outra posição que a gente vai entender daqui a pouco. Então, o meia é como se fosse o camisa 10. Se o volante joga na defesa próximo ao meio-campo, o meia ele joga no ataque também próximo ao meio-campo. Tá? O próprio nome fala meia, tá? Ele fica mais ou menos na metade ali do campo. É um jogador que geralmente ele é bom na organização de jogadas, ele é habilidoso, cobra falta muito bem,
né? E tem uma boa cobrança aí de escanteio. Sempre quando a bola estiver parada, aquele cara que tem uma habilidade para chutar a bola, geralmente ele é o meia. Geralmente, tá, gente? Isso não é regra, mas foi o que a história trouxe para a gente até aqui. Exemplo claro, Pelé, por exemplo. Pelé era um meia, era a camisa 10. Então, o meia é um jogador muito inteligente, tá? É como se fosse o armador do time mesmo, comparando com o basquete. Aqui, ó. Armar as jogadas de ataque, pressionar a saída da bola de bola adversária. Aí, gente, meia, ele se divide em 4 tipos de meias. Então, o meia armador é aquele que organiza as jogadas de ataque, é o camisa 10, tá? Ele fica na armação e joga mais próximo aqui do meio campo, do meio até aqui na área. Se ele for um meia que pressiona a saída de bola, o que é pressionar a saída de bola? É quando o jogador está aqui, ó, do time adversário, está lá no começo da jogada, e vem alguém do outro time tentando pressionar ele para tomar a bola. Geralmente quem faz isso a primeira vez é o meia. Né? Para quê? Como ele é um jogador habilidoso, se ele conseguir tomar a bola do adversário, ele vai conseguir dar um passe com facilidade para o atacante, ele vai conseguir chutar essa bola com efeito para poder fazer o gol. Né? Então, geralmente ele é um dos primeiros a pressionar a saída de bola adversária. Quando ele faz isso, ele é um meia de contenção. Por quê? Além de ter habilidade para poder fazer gol com facilidade ou servir os jogadores do seu time, ele é um jogador que consegue desarmar as jogadas também. Então, ele tem uma certa semelhança com o volante também. Então, ele é bom para desarmar, ele é bom para fazer marcação e ele é bom para armar jogada. Essa posição aqui, meia de contenção, confunde bastante com o segundo volante. No futebol, a gente usa essa nomenclatura também. Primeiro volante, segundo volante. Primeiro volante é aquele que eu falei para vocês. O segundo volante, ele pode ser chamado de meia de contenção também. Certo? Organizar as jogadas de ataque é o meia armador, né? Os meias responsáveis pela armação. E se ele é um jogador que tem uma boa velocidade, ele domina o drible e ele é bom em fazer cruzamento, ele vai ser um meia extremo. Ele vai jogar aqui na lateral do ataque, ó. Ele vai fazer jogadas de velocidade em parceria com o lateral, certo? Então ele recebe esse meia, esse nome de meia extremo. E se ele tem capacidade de chegar na área para finalizar as jogadas e fazer gol, ele é considerado um meia atacante. Ah, então quer dizer que meia são 4 tipos de meia? Sim. Meia de contenção, meia de armação, meia extremo e meia atacante. Certo? Os meia atacantes também são chamados de pontas. Antigamente eram chamados de ponta. Ponta direita e ponta esquerda. Agora não usa mais essa nomenclatura. Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Vamos lá. Atacantes. Aí a gente vai perceber que muitas das vezes existem 3 tipos de atacante. E desses 3 tipos de atacante, 2 se assemelha muito aos meias. Lembra que eu falei que meias que joga nas laterais pode ser considerado um meia atacante ou um ponta? Vai entrar nessa parte aí, meia, atacante, e vai usar essa nomenclatura de pontas, tá? Só que a gente quase nem usa mais esse nome. Usa só meia atacante ou meia extremo, tá? Qual que é a função dos atacantes? Jogar próximo à área do adversário para fazer gols. Então, geralmente, o atacante é aquele jogador que faz mais gols do time, né? Vou colocar um exemplo aqui. Ronaldo Fenômeno, um jogador que não é muito da época de vocês, mas vocês devem ter ouvido falar. Ele é o famoso atacante, ele é o famoso 9, certo? Cristiano Ronaldo hoje, ele é um atacante também. Ele jogava mais pelas extremidades, mais pelas laterais no início da carreira, agora ele joga mais centralizado. Quem joga mais centralizados é o centroavante. Então, o centroavante é aquele jogador que fica como referência lá dentro da área,
Na dúvida, eu vou fazer um cruzamento para ver se eu consigo chegar até nele, para a bola chegar até nele, e ele fazer um bom cabeceio, fazer um gol de cabeça, fazer uma proteção de bola. O que é proteção de bola? É chamado de pivô. Tá? Vocês vão aprender isso no futsal. Proteção de bola, o pivô, é aquele jogador que às vezes está de costa para o gol que ele tem que fazer, mas ele serve para receber um passe, proteger essa bola e não deixar o adversário tomar, e ele faz um passe para outro jogador fazer a finalização. Tá? Então, isso é proteção de bola e isso é ser um pivô. Tá? Vocês vão aprender isso no futsal, mas no futebol de campo também tem. Só que acontece menos. No futsal acontece demais. E além disso, eu falei para vocês que é o jogador que faz mais gols porque ele é um ótimo finalizador. Então, ele joga praticamente aqui dentro da área do time adversário o tempo todo. Ele só não vai jogar aqui o tempo todo por conta de uma regra chamada impedimento que a gente vai aprender daqui 2 aulas. Beleza? Então, o centroavante, ele é chamado de o goleador do time, o artilheiro, aquele jogador que faz mais gols, porque ele recebe mais bolas próximo ao gol adversário. Seja de cabeça, seja com o pé, com o outro. Então, ele é um jogador que é municiado o tempo todo. Beleza? Dúvidas até aqui, galera? Vocês estão calados? Caladinho? Nenhuma dúvida? Posso soltar o formulário, então, para vocês responderem? Eu sei que vocês estão querendo isso aí rápido para vazar, né? Ó, terminando, viu, gente? Esse é o último. Penúltimo, aliás. Então, se a gente for observar as posições dos jogadores, a gente vai ter uma distribuição de um time basicamente desse jeito aqui. Basicamente, viu, gente? Porque tudo vai depender do sistema tático que o treinador vai usar. E a gente vai entender um pouquinho sobre os sistemas táticos lá no finalzinho do conteúdo futebol. Então, aqui, ó, se eu colocar a numeração tradicional, que antigamente eram só essas numerações que poderiam entrar no campo de início, né? Antes de qualquer substituição, o meu time entrava com essa numeração aqui, ó. O goleiro era sempre o número 1, o lateral direito era sempre o número 2, o lateral esquerdo era o número 6, o zagueiro era o 3 e o outro zagueiro era o 4, certo? Geralmente o zagueiro central era o número 3 e o quarto zagueiro, o próprio nome já fala referente ao número, era o número 4. O volante era o número 5. Tá vendo a região que ele joga aqui, ó? Se eu for posicionar o meu time no início do meu jogo, antes de começar a partida, eu só vou recuar os 3 aqui, porque os 3 estão passando do meio. Mas se eu for distribuir o meu time no campo todo, é dessa forma. Certo? Então, o volante geralmente era o número 5. O meu camisa 10 aqui, ó, o meu armador, meu meia armador ou de contenção também, aí eles se equivalem ao 8, tá? Pode ser o 8 aqui e o 10 aqui, ou o contrário, mas a região basicamente que eles jogam é aqui próximo ao meio-campo. Ele está mais avançado, eles estão mais avançados do que o 5, que é o volante, porque o volante ele tem a função de proteger a zaga aqui também, os zagueiros, tá? À frente da defesa. E os outros 3 podem ser aqui, ó, o 7 e o 11, pode ser meia atacante ou pontas, tá? Mas vamos usar aqui meia atacante, tá? Essa nomenclatura. Ou meia extremo, tá bom? Então, o 7 e o 11 pode ser meia atacante ou meia extremo. E o 9 é o famosão, o artilheiro, o centroavante. Beleza? Quem torce pro Flamengo aí, eu tô usando o Flamengo porque vocês estão vendo o jogo do Flamengo demais, tá passando o jogo do Flamengo demais e é o time que tá em evidência aí no momento. O 9 é como se fosse o Gabigol, né, do Flamengo, certo? Então, o 9 ele é o jogador que joga mais próximo ao gol adversário. Então, se eu fosse dividir o meu time baseado nas posições de cada jogador, o meu time estaria montado dessa forma. Tá? Então, se vocês tiverem alguma atividade, alguma prova ou algum trabalho que eu passar para vocês em relação à distribuição dos jogadores tradicionais no campo, relacionados com a posição, é dessa forma aqui que a gente monta.
Agora, a gente vai ver em sistemas táticos que essa distribuição ela vai mudar. Porque se vocês observarem aqui, ó, essa distribuição aqui está dentro do sistema, eu não vou me alongar nesse ponto, mas só para vocês entenderem um pouco. Está dentro do sistema tático, o goleiro não conta, viu, gente? Por isso que vocês vão ver lá, sistema tático com 10 jogadores. Ah, mas não são 11? É porque o goleiro não entra. Então tá aqui, ó, sistema tático. Esse daqui é o 4, ó, 4 jogadores na defesa, 3 jogadores no meio, e 3 jogadores no ataque. Então, esse sistema é considerado o sistema 4-3-3. Somando dá 10. Se somar com o goleiro, dá 11. Certo? Então, vocês vão aprender em sistemas táticos, que é a forma da gente distribuir aqui, que o mais utilizado, que prioriza a capacidade de ação na região do jogo de cada jogador, é o 4-3-3. Aí é o mais comum. Mas aí tem 4-4-2. Aí 4-4-2, o que eu faço? Eu coloco ou 7 ou 11 perto aqui do 9 e recuo um deles para colocar aqui próximo ao meio campo. Tá? Só para vocês começarem a entender um pouquinho sobre tática. Combinado? Com isso, a gente encerra a parte de posições e chegou a hora da nossa atividade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora que eu tiro as dúvidas de vocês que vocês tiverem. Tem? Conversa comigo, gente. Deixa falando sozinho, não. Ninguém tem Então, dúvida? essas atividades que o senhor posta assim na aula também vale ponto, né? Vale. Eu falei no início que todas as atividades que eu passar durante a aula, ela vai ter um valor de 3 pontos. Certo? Por falar em atividade, geralmente ela vai vir acompanhada de 3 perguntas. Cada pergunta vale 1 ponto. Por falar em atividade, já está liberado lá no Google Sala de Aula. Eu tinha feito a programação, está liberado lá para vocês fazerem. Quem não tem dúvida em relação ao conteúdo de hoje, vocês estão liberados para sair da aula. Dica: usem esse restinho de horário que tem para poder fazer a atividade, para não acumular para a próxima aula. E vocês entregarem em dia também. Beleza? Então, Isso, Iago, a chamada é atividade. Quem preencher lá o formulário lá em tempo, dentro do prazo, vai ter validado a chamada aí com a presença. Combinado? Quem tiver dúvida pode perguntar, eu vou ficar aqui até a aula terminar, até dar o horário. E quem não tiver, uma boa sexta, um bom final de semana aí para vocês. Bom final de semana, um abraço. E eu vou ficar de plantão aqui se caso alguém tiver dúvida, tá? Deixa eu encerrar a gravação.